Bom, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesse bate-papo agora, aberto oficialmente aqui o programa Superintendente Faixa Preta. Peço desculpas a todos aí pelos imprevistos aqui na hora de começar. A gente estava previsto para começar aqui depois do pronunciamento, mas como está demorando bastante, está todo mundo mandando mensagem aqui para a gente. Eu quero dar as boas-vindas aí para todo mundo que está aguardando ansiosamente esse processo aí de reabertura dos shoppings e principalmente aprender com quem já está com a mão na massa e realmente está fazendo a coisa acontecer. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, vou dar uma breve introdução sobre o programa Superintendente Faixa Preta, tá? Esse é o primeiro grupo de negócios direcionado ali para superintendentes de shopping, porque eu acredito que é muito mais barato e mais fácil aprender com os erros e com os acertos de outros superintendentes do que a gente começar a tentar errar, tentar trabalhar ali na tentativa e erro. Então, a gente se reúne uma vez por mês para a gente trocar ideias e aprender bastante com os outros. Nesse processo agora de quarentena, a gente resolveu fazer esse processo mais reduzido, ou seja, em vez de ser um encontro por mês, a gente resolveu abrir aqui 3 encontros por semana, tá? A gente começou essa semana e tem tido um feedback muito bacana, muito legal. É um aprendizado muito forte aqui para a indústria de shoppings. E hoje a gente está recebendo aqui alguns superintendentes que já abriram seus shoppings, estão passando aí por muitas dificuldades, acertando muita coisa, errando em algumas outras, e eu tenho certeza que para a indústria de shoppings vai ser extremamente válido esse bate-papo. Uns recadinhos rápidos aqui, tá? Só para antes da gente começar. Deixa eu passar aqui para a minha próxima tela. Se você é gestor de shopping, dá uma olhada depois no canal do Telegram Superintendente Faixa Preta, tá? Então, conteúdo completamente direcionado ali para quem é superintendente, para quem é gestor de shopping. Então, basta procurar lá no Telegram, Superintendente Faixa Preta, você vai participar e receber os conteúdos aí gratuitos lá do nosso grupo, maravilha, do nosso canal. Se você ainda não conhece a Mentoria Shopping Digital, vou te convidar para entrar depois também, que acabar esse bate-papo, universidadedologista.com.br/mentoria. Eu tenho ajudado os shoppings a saírem dessa era digital, da era das cavernas, aí, quando se fala de marketing digital, para começar a entrar de forma mais assertiva aí no mercado online, tá? Então, depois vocês dão uma olhada e convido vocês a seguirem também, instagram.com/Universidade do Logista. Último recado, na próxima segunda-feira, dando sequência aqui a esse formato de encontro, a gente vai ter um bate-papo muito bacana, muito legal, sobre inovação em shopping center, tá? Ou seja, como em tempos de startup, inovações constantes, por que ainda é tão difícil inovar no mercado de shopping center? Vai ser um encontro muito legal. Vou receber aqui o Caio Camargo, sócio da GS Up, Marcelo Diniz, que é um especialista em gestão de mudanças, o maior palestrante desse segmento, a nossa queridíssima Lauriane Cavalcante, que vai dividir muita coisa com a gente, e tem um convidado também que a gente está aguardando a confirmação aqui. Sem mais delongas, deixa eu passar aqui para o que está todo mundo aí ansioso para ouvir, para esses feras aí que realmente estão botando a mão na massa. Muito obrigado, gratidão a todos que aceitaram o meu convite aí. Quero agradecer imensamente a todo mundo. Eu vou começar esse bate-papo aqui, passando para todo mundo fazer uma breve apresentação. Na ordem está aqui a Tatiana, depois o Luiz, Rafael, Guilherme e o Marcos. Eu queria que vocês se apresentassem para a gente rapidinho, por favor, dando uma breve introdução aí para todo mundo que está assistindo a gente. A gente está com essa sala lotada aqui do Zoom e o YouTube também tem muita gente participando, muita gente assistindo com a gente aqui agora também. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu sou a Tatiana, sou gerente geral aqui do Shopping Pátio Chapecó, né, na cidade de Chapecó, aqui oeste de Santa Catarina. Nosso shopping está indo aí para o 9º ano, né, e eu participei da inauguração desse shopping, então conheço um pouquinho dele aí. Boa tarde, meu nome é Luiz, sou aqui o superintendente do Iguatemi Florianópolis. O shopping fez 13 anos esse ano, eu completo 12 junto com o shopping agora em final de abril, começo de maio. Tenho uma experiência grande aí também no mercado, comecei como auditor, então tem uma história legal aí, assumi no ano passado como superintendente. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Rafael Fiedler. Mercado de shoppings aí são 16, 17 anos. Já tenho mais tantas contas, passagens por algumas companhias. Atualmente na Almeida Júnior, em Santa Catarina, respondendo pela diretoria de marketing e digital da companhia e também pela superintendência do Garten Shopping de Joinville, que hoje completa 10 anos de atividade aqui na cidade de Joinville. Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme Lete, sou gerente de vendas e marketing do Lages Garden Shopping. O Lages Garden Shopping é um
shopping na Serra Catarinense, é o único shopping no raio de 215 quilômetros. Estamos completando 5 anos agora, né, de muita determinação aí e muitos negócios produtivos. Boa tarde a todos. Sou o Marcos, eu sou gerente de vendas e marketing aqui de Araguá do Sul Parque Shopping, do Grupo Tempo, né? Com experiência aí de 20 anos no varejo, passei por todos os canais de distribuição físico que se tem no mercado, franquia, multimarca, outlets, lojas próprias, tanto na área de operações quanto de expansão, né? Queria agradecer o Reinaldo pelo convite e que tenhamos um excelente bate-papo a partir de agora. Maravilha. Eu que agradeço imensamente a participação de todo mundo aí. Eu sei que vocês estão literalmente aí no olho do furacão, né? Muita coisa acontecendo e dedicaram esse tempinho aí para ajudar a indústria de shoppings aí. Tem tanta pergunta para fazer para vocês. Eu acho que está todo mundo muito curioso aí com o que está acontecendo, como é que está esse turbilhão. Eu quero fazer uma primeira pergunta que é a seguinte. Se assemelha basicamente a uma inauguração, uma implantação de um shopping novo, de um shopping do zero, como é que foi esse processo aí? Que é corrido, tenho certeza que está sendo bem corrido para todo mundo. Chega a se comparar aí com uma inauguração de shopping do zero? Tatiana? Pode ser? Eu passei pela inauguração do Shopping Pátio Chapecó. Eu digo assim que se assemelha muito a uma inauguração. Aquela emoção, aquele frio na barriga, saber se tudo vai dar certo, se tudo vai correr bem, né? É uma situação diferente, mas assim, a emoção e correria e tentar adequar tudo para receber bem o cliente, né, nessa retomada, eu acho que se assemelha muito à inauguração do shopping, sim. Você tem que pensar em muitos detalhes aí para atender, geralmente são de última hora, como é que também ocorre a inauguração, e eu acredito que se assemelha muito, sim. Se assemelha bastante, Reinaldo, e assim, com o agravante agora desse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente está lidando com uma coisa que não faz parte da nossa rotina. Então, os double checks, triple checks, enfim, o dia inteiro checando para que nada saia do protocolo que é recomendado, porque a preocupação maior, nesse primeiro momento, é a segurança dos clientes e dos lojistas, né? Então, isso não faz parte da nossa rotina. Então, tem esse agravante. Sim, é uma experiência muito parecida com uma abertura de shopping, mas com esse agravante aí. E fazendo um adendo na fala do Marcos, né? O que é muito preocupante, que a gente tem um cuidado redobrado, como o Marco falou muito bem, com a saúde do nosso visitante, com a saúde do nosso lojista, é a quantidade, né, de protocolos, a quantidade de decretos e de portarias, né, que estão sendo emitidos pelos governos municipais e principalmente estaduais, né, e a gente tem que se reinventar, né, e que se adequar a todo momento para que a gente consiga seguir esse regramento proveniente do governo estadual. Uma grande diferença também é que as mudanças elas acabam sendo constantes. Às vezes a gente tem recebido diferenças de protocolos municipais e estaduais constantemente. Então isso acontece às vezes de um dia para o outro. Eu acho que isso acaba dificultando muito a execução de tudo isso. Acho que talvez essa seja a principal mudança, talvez de uma inauguração, porque a inauguração tu ainda tem talvez um protocolo mais desenhado. E até a divergência de entendimento, né, entre as próprias entidades, né? A gente teve contato muito próximo com os comandantes da Polícia Militar, né, o pessoal da Polícia Civil, e quando surgiram os primeiros decretos, né, o entendimento de Polícia Militar e Polícia Civil era divergente. Então, até eles tinham uma certa insegurança jurídica no que estava vindo. Exatamente, exatamente. Perfeito. Eu acho que tem uma diferenciação que é importante, sem sombra de dúvidas, a emoção, a adrenalina, o desejo de estar de portas abertas de volta, de receber o cliente da melhor forma, sempre, né? É o nosso objetivo, mas o que diferenciou bastante, acredito que especialmente aqui todos estamos falando de shoppings de Santa Catarina, foi o tempo que a gente teve para essa preparação, né? Porque quando a gente está falando de inauguração de um shopping, a gente está falando, vai inaugurar daqui 10 dias, daqui 15 dias, daqui tantos dias. Aqui em Santa Catarina, a gente se deparou
com um cenário diferente, onde a comunicação da possibilidade de abertura se deu na segunda-feira, véspera de feriado, 6 horas da tarde, num pronunciamento feito pela TV. A gente foi ter decreto diário oficial ao longo do feriado, no final do dia. Muito no final do dia. Né? Eu acho, então, o que garantiu essa possibilidade, sei que alguns dos colegas aí abriram seus shoppings hoje, a Almeida Júnior vinha se preparando, obviamente, com o protocolo de higiene, de limpeza, de higienização, de sinalização, de tudo isso. A gente conseguiu se organizar já para o meio-dia da quarta-feira subsequente, mas eu acho que a grande diferenciação, quando a gente quer falar do momento de inauguração e para agora, é que a coisa às vezes acontece de um dia para o outro. No nosso caso aqui, de todos, foi a revogação de um decreto, né? O novo decreto estabelecia, fala agora, venceu o decreto, poderemos abrir. Não, aconteceu a revogação de um decreto que estabelecia o fechamento de todos os estabelecimentos até o dia 30 de abril, e isso acabou sendo antecipado, possibilitando a abertura já a partir de 22 de abril, aí a última quarta-feira, quando a gente abriu as portas. E agora, Oi, desculpa, manda bala, Luiz. Eu acho que o sentimento do lojista também é uma questão muito diferente de uma inauguração. Hoje a gente conversa com cada lojista e o sentimento talvez de preocupação para saber se o mercado vai retomar, quando vai retomar, se a gente vai ter que fechar o shopping de novo. Eu acho que esse sentimento acaba deixando todo mundo angustiado. Eu acho que esse é um ponto também de preocupação e talvez uma grande diferença com relação à inauguração, que o momento é de felicidade, de empolgação, de começar, e talvez essa retomada acaba diferenciando bem com uma inauguração ou não. Um misto de felicidade com preocupação, justamente. Exatamente. Ele falou Pô, será que esse shopping vai fechar novamente? Será que a gente está seguindo os protocolos todos corretamente? E aí vai de encontro àquilo que eu falei, de estar sempre checando, de estar vendo se realmente as coisas estão funcionando. Porque a qualquer momento, como o decreto foi revogado da noite para o dia, ele pode voltar da noite para o dia também, se a gente não tomar todos os cuidados, né? Vocês já repassaram por umas 4, 5 perguntas que eu pretendo fazer ao longo da conversa aqui, viu? Realmente, eu acho que cada pontinho desse merece aí 1 hora de bate-papo, né? Me conta uma outra coisa, uma dúvida, eu acho que todo mundo aí deve estar tendo nesse momento também. Vocês tinham dado férias para os colaboradores, chegou a ter algum tipo de demissão no shopping? Como é que foi essa retomada meio que imediata? Como o Rafael falou, né? Quando você vai fazer uma inauguração de shopping, eu já fiz, eu sei como é que funciona. Você tem todo aquele tempo, olha, faltam 30 dias para a inauguração. Opa, faltam 15 dias, o prazo está apertando, vamos virar a noite aqui para trabalhar. E naqueles 2, 3 últimos dias, todo mundo vira a noite praticamente e tal. E no dia da inauguração, você vai lá, toma um banho, vai lá e está perfeito ali para receber o pessoal. E foi muito a toque de caixa. Alguns shoppings eu percebi que deram férias para o pessoal, outros demitiram, outros entraram de licença maternidade, coincidiu de ter pessoal aí entrando em licença maternidade também. Como é que foi essa adequação da equipe aí de bate-pronto? Eu entendo que é o seguinte, eu acho que esse foi um grande complicador da forma como os decretos vieram. Por quê? Porque eles vieram em doses homeopáticas. Então, eu quero falar só da ótica de shopping, mas falando da ótica do lojista também. É 1 semana. É mais 1 semana. É mais 1 semana. O que dificultou para todo mundo as tomadas de decisões, né? Tem sombra de dúvida que falava, peraí, se eu precisar retomar a atividade amanhã, como eu faço isso? Então, movimentações aconteceram, sim, de férias, de queima de banco de horas, de trabalho em home office, otimização da equipe operacional. Por quê? Porque é isso, a retomada vai acontecer. A gente, a Almeida Júnior, está enxergando com muito otimismo, tá? Eu acho que é essa a principal mensagem que a gente precisa passar. Somos equipamentos privados de alma pública, fazemos parte da vida das pessoas, mas precisamos sim dar esse passo, fazer essas adequações. Então, fizemos antecipação de férias, tomamos uma série de medidas, trouxemos algumas pessoas que estavam de férias de volta agora para o momento de retomada, a fim de garantir. Mas eu acho que
o cenário mudou para todo mundo, né? Para lojista, para shopping, e essa adequação ela é fundamental aí para toda e qualquer operação. Foi a mesma linha aqui que o Rafael falou. A gente teve algumas adequações, férias, assim, otimização. Acho que é uma palavra bem legal que o Rafael falou, a otimização dos recursos, né? E o pessoal ficou em home office. Aqui foi em doses homeopáticas. Saía um decreto a cada 7 dias. Então, a gente sempre achava que ia voltar no 8º dia. E aí, agora ele deu um mais longo de 15 dias. E no final ele fez um que iria até o fim de abril. Esse foi o que ele revogou. Por isso que a gente foi pego de surpresa. Então, terminou que a gente não teve nem condição de pensar diferente disso aí, que já foi até falado pelo Rafael. Em resumo, desde o dia que fechou, todas as semanas tivemos grandes emoções. É verdade. Eu acho que o maior problema foi essa antecipação aí da abertura do decreto que estava previsto para o final de abril, né? Acho que todo mundo tinha se planejado para estar retomando gradativamente ao final de abril, início de maio, e essa antecipação acabou deixando todo mundo um pouco perdido. A gente aqui em Florianópolis também tinha boa parte da equipe de férias. Eu acho que o comprometimento de todo mundo, isso foi um fator, um diferencial grande, eu acredito que de todo mundo, até porque tudo aconteceu dentro de um período que estava no meio de um feriado, no meio de numa data onde as pessoas estavam em casa, e tudo aconteceu realmente de um dia para o outro. Então, a gente desde o começo colocou na cabeça que abriria na quarta-feira, desde a segunda-feira do primeiro pronunciamento, então não tinha mais como voltar atrás. Quando chegou na quarta-feira de manhã, na terça-feira à noite, onde ainda faltavam algumas coisas, não tinha como voltar atrás, a gente teve que optar por algumas alternativas e teve que colocar isso tudo em jogo para realmente abrir na quarta-feira. Deu certo, conseguimos, mas acho que esse foi o grande fator de dificuldade, essa antecipação do governador, que foi boa e positiva. Aqui nós conseguimos otimizar também o pessoal, né? Quem tinha férias, tirou férias, e a grande maioria da administração aqui, né? A gente fazia um revezamento. Nós temos aqui a gerência de vendas e marketing, a gerência de operações. Nós fazíamos um revezamento para cuidar do patrimônio, né? Mas a maioria do pessoal da administração foi trabalhar em home office, e uma das dificuldades que nós tivemos foi justamente adequar a nossa rotina, né, de administrativo aqui, de mall, para uma rotina de home office, né? Então, como fazer as reuniões diárias via Zoom, via Skype, né? A comunicação era um pouco mais demorada, porque aqui, como todos estão juntos, né, a gente acabava conversando, todo mundo se entendia, e dessa forma era muito individualizado e reuniões muito pontuais via Skype, né? Mas foi muito importante essa otimização dos recursos, otimização, né, dessa força-tarefa do pessoal. O nosso time Garden aqui, né, tem uma pegada muito forte de parceria e colaboração, o que fez toda a diferença. E uma coisa que eu concordo com o que o Luiz falou, assim, muitos lojistas estavam preparados para uma retomada no dia 30, né? E essa retomada foi antecipada. Então, a gente tem, por exemplo, mega lojas, âncoras, né, que precisam de uma readequação também, né? Também foram pegos de surpresas, porque muitos acabaram aderindo à medida provisória e deram férias coletivas para o pessoal, enfim, e tinha um termo que deveria ser avisado em 48 horas. Então, isso acabou dando... Isso, exatamente. Acabou tendo um certo transtorno nesse sentido. Mas nada que a gente não tenha conseguido contornar, né? E abrir aí nessa reabertura com todo sucesso. E agora... Acho que nesse... Oi, desculpa, Tatiane, perdão. Eu acho que houveram 2 momentos, né? Sim, os nossos decretos foram em doses homeopáticas, né, como foi dito, mas da mesma forma também acho que foi pelo menos foi para nós, né, a surpresa da decisão do fechamento dos shoppings. Por mais que a gente vinha acompanhando, né, o mercado e tudo mais, mas a gente acho que, pelo menos nós não imaginávamos que íamos fechar tão cedo. E da mesma forma, né? No dia 17 houve o pronunciamento do governador e no dia 18 nada mais abria, né? Então foi uma adequação muito grande no fechamento, né? Que daí tinha que fechar, todo mundo tinha que trabalhar de casa, você ia ter que ver como ajustava a equipe para manter o patrimônio da mesma forma, né?
Então, e foi outro momento realmente a retomada. A gente também tinha pessoas de férias, enfim, pessoas trabalhando de casa e foram 2 momentos assim bem conturbados. Você parar, né, e ajustar toda essa parada, né, de que forma cada um vai conseguir trabalhar nesse período e agora na retomada também, né? Então, acho que foram 2 momentos assim nesse período de quarentena, de fechamento de shoppings, que acho que assim cabe realmente assim uma reflexão. Porque ninguém estava ajustado para por exemplo, né, trabalhar de casa, né, como é que você mantém o contato com a equipe, né, que isso realmente foi uma coisa assim, eu sou muito presente na equipe, eu vou, converso, ajusto, então você tendo esse distanciamento, foi uma situação nova e diferente, né, que a gente teve que ir se ajustando nesse momento. E um detalhe é o seguinte, ver se faz sentido isso. Os shoppings, eles têm uma estrutura maior, então, opa, tudo bem, vamos retomar, já tem uma equipe financeira, de marketing, operacional, que permite essa retomada mais fácil, mais rápida, apesar de ser um grande barco, vamos falar assim. E os lojistas, eles tiveram uma adesão rápida, eles tiveram essa tomada de decisão e conseguiram inaugurar junto com o shopping. Como é que foi essa visão aí sobre a ótica do lojista? Por favor, pessoal. A maioria deles sim, Reinaldo, porque como saiu o decreto de Santa Catarina, né, e foi transmitido via televisão, né, e via redes sociais, então eles já estavam preparados desde segunda-feira. Então, desde a segunda-feira, eles já estavam cientes da reabertura, né? Essa portaria acabou saindo na terça-feira à noite, mas todos eles, né, ou sua grande maioria, já estavam preparados, né, para retomar e ansiosos por essa reabertura. Eu vou fazer só um adendo a essa pergunta. Muitos, principalmente o pessoal da área de alimentação, geralmente eles conseguiram manter a operação ali através de um delivery, então acredito que possa ter uma certa agilidade nesse sentido. Só complementa isso, se quem estava fazendo delivery já acredito que tenha sido mais rápido, e aquele que não estava fazendo delivery, ele também teve essa retomada fácil também? Só para completar aí, por favor. Sim, Reinaldo, para ilustrar um pouco mais, foi criada uma expectativa nos lojistas de quando teve o relaxamento para o comércio de rua, que logo viria o do shopping. Então, havia essa esperança, né? Logo depois, o governador ele soltou um decreto que iria até o fim de maio. E aí foi a parte da frustração. Só que mesmo assim, a gente tinha uma sensação, não sei se todos concordam, a gente tinha uma sensação que em algum momento, talvez esse decreto ele fosse revogado, fosse antecipado. Eu, particularmente, não acreditava que iria até o dia 30, até porque já estava tudo funcionando na cidade de Santa Catarina. O que não estava funcionando, basicamente, me corrijam se eu estiver errado, eram shopping centers e galerias, igreja, escola, né? Mas de comércio mesmo era o shopping center e galerias. Então, os lojistas estavam nessa expectativa. Pra você ter ideia, o meu shopping abriu com mais de 90% de lojas. Eu tive uma loja da praça de alimentação que não abriu porque ela não tinha insumos, mas já vai abrir, né? Então, a adesão foi muito boa. A adesão foi muito boa. Eles abriram hoje, né, Marcos? Abrimos hoje. Abrimos hoje, A gente teve um fator, eu acho que foi um fator que pegou bastante, foi uma angústia muito, muito clara do lojista. Por quê? Porque apesar do decreto, a revogação do decreto, né, o novo decreto autorizando a abertura, o transporte coletivo não foi retomado. Então, isso gerou uma confusão bastante grande por parte dos lojistas, gerou algum tipo de complicação da retomada na quarta-feira, até o momento que eles pudessem estabelecer uma rota, o gerente passava e pegava 2, 3 vendedores. Nós tivemos que tomar essas atitudes também com equipes de limpeza, de estacionamento, enfim, de outras áreas operacionais, porque apesar de a gente ter a liberação do transporte público municipal continuou vetado, o que foi um grande complicador. Então, a gente abriu já na quarta-feira, efetivamente, a gente abriu com cerca de 80%, 85% das operações. Todas as âncoras ainda, né, outras abriram na quinta, outras abriram hoje. A previsão é que entre amanhã e domingo a gente esteja com 100% das âncoras também operando, porque as âncoras têm algumas questões operacionais diferentes, até a quantidade de funcionários, outros protocolos necessários.
Então, as âncoras estão tomando essas decisões de forma colegiada, né? Não individualmente, shopping a shopping. Só complementando, Reinaldo, desculpa, só complementando, e as que não abriram, as satélites que não abriram, elas são as que foram impedidas por decreto. Então, o parque, ele não pode abrir. A gente tem uma faculdade no nosso shopping, ela também não pode abrir. Então, do que abriu, dos que poderiam abrir no decreto, a gente teve acima de 90%. E aí as âncoras, elas finalizam a abertura provavelmente no domingo. Aqui em Florianópolis, a gente também teve uma dificuldade talvez um pouco maior do que os demais. No primeiro dia de abertura, na quarta-feira, a gente teve uma aderência aí de talvez 56% dos lojistas, mas a gente desde o começo colocou como facultativo a abertura até sexta-feira, até para dar tempo desse planejamento geral dos lojistas. Domingo também a gente segue como facultativo e começa realmente a entrar como obrigatório basicamente na segunda-feira. No sábado, obviamente, a gente vai ficar um pouco mais flexível, mas as grandes âncoras, Zara, Renner, próprio Starbucks, ela começa a abrir só a partir de segunda-feira. Essa é a tendência de cada uma das operações. Mas a gente tem tido ainda bastante dificuldade. O que os lojistas têm relatado é realmente a questão do transporte público, que é o que mais tem onerado cada operação. Mas eu acho que aos poucos, e é importante que a gente tenha essa retomada gradual, até para o cliente entender que gradativamente a gente vai voltando a funcionar. Senão, se a gente tiver com boa parte das lojas fechadas, a gente acaba não conseguindo ter essa percepção vinda de fora. Vou fazer uma outra. Tatiana? Aqui em Chapecó também foi semelhante aos outros shoppings, né? A maioria das lojas abriram, né? Cerca de 80%, 85%. Basicamente, as que não conseguiram abrir algumas âncoras, né? Conforme foi mencionado, né? Algumas operadoras. Mas a expectativa também é que até o início da próxima semana a gente esteja com todas as lojas abertas. Sensacional. Demanda reprimida. Vocês perceberam alguma coisa, algum tipo de segmento que teve uma demanda reprimida um pouco maior? Como é que foi isso? Por favor. Eu acho que houve uma situação pontual em algumas operações de serviços, de conserto de celular ou lavanderia, enfim, por quê? Porque as pessoas vieram um dia, deixaram suas coisas, obviamente que cada operador tratou aí por WhatsApp, por telefone, enfim, utilizando a tecnologia a favor para essa retomada, então isso a gente percebeu um pouco, mas eu acho que a retomada se deu de forma muito responsável, tá? Seja pela parte do shopping, acho que a gente, enquanto Almeida Júnior, a gente pode falar, porque foi check, double check, triple check, quintuple check, em todos os aspectos de segurança. Acho que cabe evidenciar o lojista que veio 100% preparado, adotando todas as medidas, fazendo isso acontecer. E o mesmo aconteceu por parte do cliente também. Né? Então, quando a gente está falando dessa retomada, ao contrário do que possa parecer, a gente sabe que teve uma situação de um shopping, falando de aglomero, de tudo isso, aquilo não caracteriza a realidade, a coisa aconteceu de forma muito serena, muito pacífica, e a retomada se deu de forma muito uniforme em todas as demais operações. Pelo menos esse foi o reflexo que a gente teve aqui. O que eu percebo aqui, Reinaldo, é muito cedo para eu falar ainda, né? Como eu falei, o shopping abriu hoje, mas a gente estava no mall o tempo inteiro. Eu não percebi uma demanda reprimida específica. O que eu percebi foi um aumento de conversão. Quem veio estava comprando, que estava consumindo. Quem veio para o shopping, ele veio decidido a consumir. E você via pouca gente passeando. Então, as lojas tinham fluxo e a gente via vendas. Conversei com alguns lojistas e alguns lojistas disseram, não, está melhor do que eu esperava, as vendas estão acontecendo. Obviamente, tudo que a gente fala de bom, a gente tem que dar um desconto por estarmos numa pandemia. Então, quando o lojista fala que está bom, a gente tem que dar esse desconto por saber que a gente está num momento muito delicado. Não vi nada muito reprimido por enquanto, não. Eu acho que a gente aqui também não enxergou essa questão da demanda reprimida. Eu acho que muito em virtude da abertura antecipada do comércio de rua.
eu acho que tudo que ficou um pouco, por muito tempo, segurando, os clientes acabaram voltando para o comércio de rua, buscando o atendimento de algum tipo de compra, algum serviço, etc. Isso é até um ponto que a gente discutiu muito quando aconteceu a abertura, até porque o shopping, ele na verdade, ele é um ambiente totalmente seguro. Por mais além de ser um ambiente privado, ele é um ambiente totalmente controlado. Eu acho que o Rafael, quando falou, essa questão de double check, triple check, é uma verdade. Aqui dentro, para realizar a abertura, a gente tem uma série de processos que a gente consegue controlar dentro de um shopping e que talvez até no próprio comércio de rua não é tão fácil de fazer. Então, além da própria fiscalização da vigilância sanitária, da polícia civil, da polícia militar, que já acontece habitualmente dentro dos shoppings depois dessa abertura, tem o próprio shopping fiscalizando o lojista. Isso, claro, levando para uma linha totalmente coerente para fazer com que tudo continue bem. E talvez esse é um ponto que a gente até levantou muito, o porquê do comércio de rua abrir antes do shopping, sendo que talvez o shopping pudesse limitar muito mais e expor muito mais algumas situações diferentes do que o próprio comércio de rua. Eu acho que... Oi, desculpa, Tatiana. Eu acho que mais um ponto o shopping em si, ele tem condições de ir além, né? Ir além do que foi estabelecido numa portaria, né? Eu acho que a grande preocupação nesse momento é em tomar todas as medidas que estejam ao nosso alcance, né? Para tornar o ambiente seguro e que o cliente se sinta seguro no ambiente, né? Eu acho que os shoppings tem o know-how para trabalhar isso. Então, aqui no Shopping Pátio Chapecó, a gente foi em algumas questões além do que estava sendo pedido, porque a gente entende que nesse momento a gente tem que fazer realmente ir além. A gente sabe que o comércio de rua é limitado, né? Em algumas coisas a gente sabe que ele não conseguiu atender no que foi pedido, então acho que assim, a diferença agora é o shopping tem que fazer para realmente esse cliente entender, né, que o shopping é um ambiente mais seguro, é um ambiente controlado, que a gente tem as condições realmente de continuar, né, com a operação aberta, que não faz sentido ter essa diferenciação. Aqui no Lages Garden Shopping, pelo fato de a gente ter aberto hoje, né, a gente também não consegue detectar de imediato essa demanda reprimida. Mas a gente percebe também que as pessoas que vieram até o shopping, eles estavam com uma ânsia muito grande desse convívio social, desse contato social, de frequentar o shopping. A gente percebeu hoje na praça de alimentação, né, no horário do almoço, várias pessoas com famílias almoçando e a gente circulando pelo mall o tempo inteiro e vendo, né, quem estava de fato dentro do shopping estava consumindo. Então era um fluxo, né, bastante interessante no sentido de consumo. Perfeito. Uma outra coisa, na verdade, o homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Esse aqui é um grande fato. Muita gente está tentando entrar no YouTube aqui, estou tentando responder o pessoal. Um aviso rápido, pessoal, mande as perguntas pelo Q&A, tem o Q&A aqui, manda a pergunta por aqui, fica mais fácil para a gente controlar por aqui, tá? Ao invés do chat, então para a gente manter um controle aqui nas respostas. Eu andei conversando com vários superintendentes aí que já abriram também, que infelizmente não conseguiram participar com a gente. Vocês tiveram algum tipo de problema com a academia, por exemplo? Porque geralmente a academia ela tem um horário diferenciado. Vocês chegaram a ter algum tipo de dificuldade com algum operador que normalmente abre fora do horário, mas agora a gente está com essa limitação? Aconteceu isso por aí também com vocês? Eu tenho uma academia no shopping aqui, mas a adequação ao decreto da academia ele é um pouco mais delicado. É mais delicado do que o da abertura do shopping. Então, a nossa operação ainda não abriu. Ela pretende abrir até o fim da próxima semana, porque ele tem que fazer algumas aquisições de aparelhos mesmo para higienização, termômetro, enfim. Tem que readequar a equipe, tem que fazer higienização 3 vezes por dia na academia. Então, esse problema eu ainda não tive. Mas acredito que a gente vai conseguir adequar dentro do que o decreto pede, né? Acredito não, teremos que adequar, né? Eu comentei academia, mas serve academia, supermercado, qualquer outro tipo de operação que tenha essa abertura fora de hora. A academia aqui do Garden Shopping de Joinville e o Play, ela já abriu imediatamente na quinta-feira subsequente, o shopping abriu na quarta. De fato, na quarta-feira adotou uma série de outras medidas
E quando eu estava falando dessa confusão que os empreendedores sofreram com o decreto, academias sofreram mais. O decreto anterior dizia que elas iriam ficar fechadas até o final de maio, né? E aí veio o decreto e falou, poxa, antecipando, bem dizer, em quase 40 dias essa abertura. Mas com todas as medidas de segurança, a academia retomou com uma velocidade legal, já vinham acompanhando algumas movimentações nesse sentido, decretos de políticas a serem adotadas para a retomada da academia, mesmo de forma extraoficial, não através de diário oficial, decreto oficial. Então, aqui no Garten, retomaram muito rapidamente. Aqui no Lais Garden Shopping nós tivemos a situação do supermercado, né? Então ele abriu já como serviço essencial. Então a gente já havia tomado todas as medidas, né, preventivas, né, de distanciamento, utilização de máscaras, né? Então um ambiente muito controlado, né? Então o pessoal teve muita tranquilidade nessa reabertura. Aqui em Florianópolis também a gente tem um supermercado. O supermercado ele fica é o Big. Ele fica no subsolo, ele fica no primeiro piso e o estacionamento no subsolo. A gente conseguiu adequar esse começo para que não afetasse nitidamente nossa operação. Então, nossa operação poderia, em alguns momentos, permanecer fechada ou parcialmente aberta só para a entrada de funcionários, sem afetar, basicamente, o shopping como um todo. As academias, a academia começa na segunda-feira, a Academia Fórmula, ela vem com um horário talvez um pouco diferente. A gente está mudando também parte da nossa estrutura aqui para isso, mas a gente vai se adequando e, obviamente, a gente consegue adequar com um pouco mais de facilidade a partir do começo de maio, quando a gente tem um retorno da equipe completa. Aqui em Chapecó, a academia também ainda segue se adequando para conseguir retomar realmente atendendo todas as medidas preventivas, né? Também a franquia aqui está organizando equipamentos, materiais para toda a rede já, né? Então, acreditamos também que até o final da próxima semana que ela deva retomar também as atividades. Perfeito. Uma pergunta um pouco polêmica agora. Eu tenho acompanhado alguns decretos aí de algumas cidades e alguns falam que o shopping tem que manter a ocupação de 50% da sua capacidade. A pergunta é, manter 50% do fluxo de Natal ou manter os 50% do fluxo de uma segunda-feira? Como é que está sendo feito esses controles por aí no shopping de vocês? A gente vem conversando muito com as autoridades locais, comandante da Polícia Militar, delegados da Polícia Civil, né, até para ter esse entendimento, né, de como vai ocorrer, né, essa questão. Eles não têm hoje, né, uma maneira efetiva de controle de 30%, 50%, 70%. Né? Então, um dos métodos que esse pessoal está usando agora, né, é a quantidade de carros no estacionamento. E a grande preocupação deles também é sobre a aglomeração de pessoas. Então, a grande dica, né, que eles nos deram é para que evitem aglomerações. Né? Então, a gente tenta dissipar ao máximo para que não ocorra essas aglomerações e a gente tem nosso ambiente de estacionamento controlado também. A partir do momento que a gente vê que a gente atingiu um percentual X, né, a gente fecha a cancela e espera nessa rotatividade de público interno. Aqui no Jaraguá, nós somos do mesmo grupo, eu e o Guilherme, a gente adotou também essa estratégia. A gente já interditou, né? Fechamos metade do estacionamento, então, em um determinado momento, que as vagas estiverem todas ocupadas, o cliente vai ter que sair. Então, talvez ele não retorne. Conversando aqui com a Polícia Militar, é bem nessa linha que o Guilherme falou, eles não vão, nesse momento, querer saber se tem 51, 52, 55, porque não tem como medir isso efetivamente, até porque, mesmo nas condições normais, é muito difícil o nosso shopping estar com 100% de lotação, não sendo as datas Natal, Dia das Mães, enfim. Eles vão agir em cima de aglomerações. Então, a visão deles é aglomeração, então distância de pessoas, distância de mesa. Então, a forma matemática que a gente tem de provar no papel, se formos questionados, é o estacionamento. Né? Aqui em Florianópolis, a gente tem uma determinação municipal, também um decreto que exige que o estacionamento permaneça com apenas 50% de funcionamento. Então, isso já facilita até um pouco essa questão do controle.
A gente tem sido muito conservador, principalmente nesse início de operação, que o movimento está sendo mais tímido, até para buscar alternativas de controle nesse primeiro momento, porque o decreto estadual ele exige o número de pessoas dentro do shopping, municipal o número de vagas de estacionamento. Então, a gente consegue, isso facilita esse controle para a gente aqui. Eu acho que complementando, né, além do estacionamento, que acho que é uma métrica que todos estão adotando, eu acho que vai muito de visual também, né? Acho que nesse momento, provavelmente todas os superintendentes e GGs estão aí no mall olhando, né? Porque o nosso shopping aqui é horizontal, mas eu sei que tem casos aí que são de pisos, né? Então, naturalmente, em alguns pisos isso tende a ter uma concentração maior, né? Então, acho que vai muito também, além desse controle de estacionamento, observação nesse momento, né? É isso mesmo. Rafael? Oi. Enfim, acho que a gente vem adotando métricas muito similares no que tange ocupação de estacionamento. Acho que esse é o grande drive. Enfim, então, né, como os demais já falaram, existe uma falta de consenso na interpretação de como isso vai ser apresentado numericamente, qual que é a base? É a capacidade do shopping, a base é com base na histórica passada do que havia desse fluxo. Não existe, até o momento, uma definição específica por parte do poder público que estabeleça como se dá essa métrica. Mas, como os demais, a gente está acompanhando minuto a minuto a evolução de estacionamento, de todas essas frentes. No caso do Garta, a gente tem uma característica diferente, são 3 aquários de acesso do estacionamento ao mall. Em todos os aquários, a gente isolou algumas portas, mantendo exclusivamente uma porta de acesso em cada um dos aquários e portaria principal. E como a Tatiana falou também, visualmente é muito perceptível. A gente tem tido boa visitação, a percepção tem sido muito positiva. Outros shoppings da companhia já passaram por todas as vistorias também, seja da Polícia Militar, seja de Vigilância Sanitária, e por aí vai, sem maiores percalços aí, atendendo efetivamente as portarias e decretos. Você entrou no outro tema, Rafa, que está previsto aqui também. Como é que está essa questão de fiscalização? Eles são muito atuantes ali, e já emendando com uma outra pergunta também sobre a questão, por exemplo, de provadores. Conversando também com alguns superintendentes, eles comentaram que existe algum tipo de restrição. Olha, o consumidor ele não pode entrar no provador, por exemplo, mas se ele entrar, quem vai pagar é o shopping. Como é que está esse relacionamento? O lojista ele entender essa mensagem? Como é que está isso? Olha, se eu posso dar uma dica aí para quem está assistindo, se aproxime do poder público, se aproxime da Polícia Militar, da Prefeitura, da Vigilância Sanitária, todos os órgãos que estão regulando esse decreto, né, para entender o posicionamento de cada um, né? Então, aqui em Jaraguá do Sul, a gente tem uma parceria muito grande com todos eles. Então, hoje pela manhã, por exemplo, veio uma equipe da Vigilância Sanitária aqui para repassar para a gente o decreto, item por item, perguntando o que a gente estava fazendo por cada item do decreto, e a gente explicou para eles, né? A Polícia Militar também é muito próxima, então eles estiveram aqui na inauguração e eles são efetivamente o órgão fiscalizador, então são eles que vão vir ao shopping se tiver que interditar, são eles que vão vir ao shopping para fechar, enfim, eles são efetivamente o órgão fiscalizador, ou o Ministério Público também pode fazer algumas recomendações, né? Então, está bem tranquilo aqui por enquanto, e vai continuar porque a gente está bem adequado, a gente está até extrapolando o nosso nível de preocupação. Quanto aos provadores, sim, não pode utilizar, e isso é da loja, né? O decreto é público, né? Todos conhecem o decreto e todos sabem como tem que conduzir as suas operações. Então, os lojistas sabem que não podem utilizar o provador e que esses provadores precisam ser interditados. E caso isso aconteça,
os lojistas vão ser notificados, né? Mas o decreto também deixa claro a necessidade dos shoppings fiscalizarem Exatamente. questões dessas medidas. Sendo assim, nos shoppings da Almeida Júnior, em todos os shoppings, foram criadas forças-tarefa de toda a equipe administrativa, de todas as áreas, falando aqui do Garten especificamente. Então, a gente elencou alguns funcionários. Cada funcionário ficou responsável por um grupo de 8, 10 lojas, 12 lojas, a fim do quê? De estar próximo. Acho que é um momento de parceria. O momento da pandemia, ele pede parceria, ele pede aproximação, pede para mais do que nunca lojistas, administradoras, estejam caminhando lado a lado e se ajudando. Nesse sentido, olhando por essa ótica, a gente imprimiu os comunicados de interdição, né, em algumas visitas do poder público. Os nossos shoppings sinalizaram, não, tem que haver uma sinalização a respeito da interdição desse espaço, tem que haver uma sinalização específica do álcool gel, identificando que é álcool gel, tem que haver, enfim. Então, a gente procurou, depois de ter tomado todas as medidas que eram responsabilidades do shopping, ido além com um produto que nós importamos dos Estados Unidos, de um laboratório americano que trabalha com... É um quaternário de amônio que trabalha com ação prolongada. Depois de ter feito tudo isso, todo o nosso foco, a nossa energia se deu no apoiar o lojista em todas essas medidas. E para evitar qualquer problema, seja para o lojista, seja para o shopping, hoje no nosso protocolo aqui, cada padrinho de loja, né, cada colaborador responsável por aquele grupo de loja, realiza no mínimo 3 visitas diárias à loja, na abertura, ao longo do dia e ao final do dia, ao final do término do expediente, a fim de entender se houve alguma dificuldade, alguma solicitação extra, alguma dificuldade do próprio cliente, a fim de que a gente possa trabalhar em conjunto, no momento de união. Acredito que esse momento de parceria, como o Rafael falou muito bem aí, é de extrema importância nesse momento, né? Nesse momento de pandemia, e é muito relevante que o lojista esteja muito próximo da administração e vice-versa. Aqui em Lages, né, dentro do grupo Tenco, a gente teve todo esse cuidado de seguir à risca, né, toda a portaria e os decretos emitidos pelo governo do estado, indo além também. Nós temos um contingente extra aí de pessoal de apoio, né? Então nós temos apoiadores no mall, nós temos apoiadores na higienização de corrimões, de maçanetas, né? Então, e toda a equipe da administração também nesse momento, né, frequentando, né, com frequência, né, a frequência alta, o mall, né, e também visitando constantemente os lojistas. Também imprimimos, né, todas as diretrizes e orientações necessárias aos lojistas do Lages Garden Shopping e constantemente, né, em ação ali junto com os lojistas para tirar todas as dúvidas, né, sanar todas as dificuldades, no momento de muita parceria, muita integração entre a administração do Lages Garden Shopping e o nosso grupo de lojistas. Aqui em Florianópolis a gente teve uma situação bacana, a gente abriu já no primeiro dia, ao meio-dia, e muito seguro de que tudo que tinha na portaria estava sendo cumprido. Acho que todos aqui estão fazendo sempre até um pouco a mais. A gente está seguindo essa linha também, mas eu acho que era talvez 30 ou 40 minutos depois da abertura a gente já teve a visita da vigilância sanitária. Ela não veio diretamente no shopping, passou pelo supermercado. Ao final do dia, às 5 horas da tarde, a gente teve a visita da Polícia Civil também, acompanhou toda a portaria, a gente discutiu ponto a ponto. Esse momento foi até importante para tirar algumas dúvidas, esclarecimentos, até onde ia a nossa autonomia, até o que o shopping podia fazer, trazer talvez sugestões de outros locais que eles já tinham fiscalizado, e tem sido desde o dia da abertura até hoje, tem acontecido isso com frequência. Eu acho que um ponto que o Guilherme falou que é importante é a questão de trazer também a própria equipe da administração para dentro do shopping. Isso tem acontecido bastante, tem auxiliado muito, até porque as equipes elas estão reduzidas. Isso dificulta tu conseguir fazer todo tipo de fiscalização que queria.
e trazer a equipe da administração acaba auxiliando, talvez até em algumas atividades operacionais. Isso tem ajudado bastante. Vale ressaltar também, fazendo o adendo aqui, né, o meu elogio particular à Polícia Militar de Lages, né? Eles têm se mostrado um grande parceiro do Lages Garden Shopping e tivemos reuniões frequentes e em todos os momentos que eles tiveram aqui no shopping, né, foi num caráter orientativo e de parceria. Então, essa parceria acaba estendendo, além da administração e os lojistas, né, as entidades e a sociedade como um todo acaba se abraçando, né, à distância, né, respeitando essas diretrizes, mas uma parceria que acaba sendo muito bonita entre comunidade, entidades, lojistas e a administração do Lages Garden Shopping. Aqui em Chapecó também, né, a gente sempre mantém uma proximidade com polícia militar, com vigilância sanitária e demais órgãos, né? E realmente, nesse momento de retomada, quando houve aí a publicação da portaria, acho que o primeiro momento foi de muito apoio para o lojista, né? Porque surgiram muitas dúvidas, né? Como fazer, de que forma fazer. Então, inicialmente, a nossa equipe teve que ajudar o lojista a tirar essas dúvidas, né? No segundo momento, quando houve a abertura, né, com tudo certinho, ajustado, a gente também teve aqui a visita da vigilância sanitária e que, de certa forma, também foram muito prestativos, pois eles passaram de loja em loja, em operação em operação, não a caráter de fiscalização, mas mais a caráter de orientação, né? Ali também o lojista também conseguiu tirar algumas dúvidas, né, de que forma proceder em algumas situações, mas realmente, assim, ao final, a gente também, enquanto administração, conversamos e realmente falaram, os lojistas já estavam com todos os itens adequados, eles perceberam que a gente também foi além das recomendações, implantamos mais alguns procedimentos de segurança. Então, realmente, assim, acho que é bem válido a proximidade com esses órgãos agora, sempre, né? Não só nesse momento, né? Justamente porque eles acabam nos ajudando também muito nessas questões. Reinaldo, assim, ó, só completando, essa questão do apoio ao lojista, ela é muito legal de se falar, porque, assim, a rotina que a gente daqui, a partir do dia que o shopping fechou, a gente tinha uma meta de conversar com todos os nossos lojistas todas as semanas por telefone. Perguntar como o lojista estava, como é que ele estava se sentindo com essa situação toda, o que ele estava esperando, enfim, conversar de vários temas. E o nosso lojista aqui, ele se sentiu muito abraçado com isso e a gente recebeu alguns elogios, mas a gente não fez isso, digamos, roboticamente. A gente fez porque nós somos muito próximos, né? Jaraguá do Sul é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem aqui. Então, essa questão da proximidade do lojista, nesse momento, eu acho fundamental para essa retomada acontecer de uma forma boa para todos, tanto para o shopping quanto para os empresários. Perfeito. Uma questão cultural agora, tá? Eu acho que está todo mundo sabendo que tem que usar máscara. A gente estava até trocando um pouquinho de ideia antes disso. Acho que alguns de vocês já moraram em outros lugares completamente diferentes aí do Sul. O pessoal do Sul, geralmente, eles têm uma tendência de ser um pouquinho mais rigorosos, seguir mais as regras ali, enfim. Como é que está a questão de utilização de máscara dentro do mall? A galera realmente está indo para o shopping, os clientes estão indo para o shopping com máscara, ou estão tendo algum tipo de problema com isso? Como é que está esse cenário em cada um dos shoppings aí de vocês? Eu acho que até o momento... Desculpa, pode falar. Não, então... Fique à vontade. Eu acho que esse foi um ponto, a gente estava batendo um papo aqui antes de iniciar a live com todo mundo, um ponto que surpreendeu positivamente todo mundo. Eu acho que, quando a gente fala de Santa Catarina, a gente está falando de uma colonização alemã rigorosa, de fato, né? E a gente ficou muito feliz em ver a adesão de 100% dos clientes. Estávamos preparados para eventuais surpresas, falando, poxa, vai ter alguém que vai aparecer no meio do caminho, mas foi uma resposta muito positiva a poder estar abrindo o nosso shopping e veio falar o lojista, o colaborador, o cliente veio efetivamente paramentado,
se cuidando, respeitando as medidas de distanciamento, de segurança. Pontualmente, uma coisa acontece no horário de abertura, óbvio que a gente vai ajustando tudo isso no caminho, mas a questão da adesão da população, a resposta deles ao uso de máscara e já vir devidamente preparado foi muito, muito positivo. Eu só vou Aqui no incluir mais um detalhe nessa a gente pergunta. teve uma surpresa muito positiva nesse sentido. Guilherme. Que, a exemplo de Florianópolis, né, 100% das pessoas que nós vimos no mall estavam utilizando máscara. Eu só vou fazer um adendo nessa pergunta aí da seguinte forma. Eu sei que ainda tem aquele complicador, né? Que criança até 2 anos não precisa usar máscara. Então, como é que está a cabeça da gestão do shopping, dos seguranças? Como é que eles estão sendo orientados com relação a isso? E, perdão, Guilherme, te interrompi. Não tem problema, imagina, Rinaldo. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, né? E quando eu preciso levá-la para a rua, eu coloco máscara na minha filha, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil colocar máscara numa criança de 2 anos de idade, né? Mas eu acho necessário, né? Então aqui a gente tem bem o sentido de orientar, né, os pais, né, que é interessante o uso de máscara, mas sempre, claro, respeitando, né, o uso obrigatório da máscara nos padrões legais, né? Então, se está aberto até os 2 anos de idade, a gente orienta, né, exemplifica, né, mas não são impedidos, né? Mas todas as pessoas que nós vimos hoje no mall, inclusive crianças, né, abaixo dessa idade, na faixa de 2 anos, 3 anos, todas elas, né, utilizando a máscara protetora. Aqui em Jaraguá do Sul, Reinaldo, o prefeito deu uma ajuda para nós, né? Ele baixou um decreto aqui obrigando a todos a usar máscara, porque senão o cara pode tomar uma multa, né? Então, quem coloca a cara para fora de casa aqui em Jaraguá do Sul tem que ter máscara, tem que estar de máscara o tempo inteiro. Então, aqui é permitido você andar sem máscara dentro da sua casa ou se você estiver no carro sozinho. Fora isso, a polícia ela pode autuar, chegar e pedir para você colocar máscara, né? Então, não tive problema com máscara aqui e o Rafael explicitou muito bem aí a questão do catarinense. Ele tem talvez por força da colonização germânica, né, e italiana que tem aqui, a disciplina, eles são muito disciplinados. Então, eu não vi ninguém hoje no shopping sem máscara. Acho que as pessoas ficam até constrangidas de não usar aqui em Jaraguá. A pessoa sair na rua e fica constrangida. Eu acho que teve um ponto que a gente falou um pouquinho antes da abertura, que diz respeito. Eu acho que é aí que a gente começa a encontrar as divergências entre o decreto que fala, porque quando os especialistas falam da não recomendação de uso de máscaras por crianças menores de 2 anos. Né? Então, esses conflitos estão acontecendo. De forma geral, acho que essa é uma decisão que cabe ao pai da criança nos passeios, né? Bebês, enfim, então todo mundo está tendo muita prudência. Mas existe essa inconsistência na definição de falar isso eu posso, isso não pode. E aí a gente está buscando também, junto ao poder público, junto aos órgãos fiscalizadores, nos auxiliarem em qual a interpretação para esse tipo de situação. E nesses casos, os shoppings tentar ser o mais flexível possível, né? Porque até para evitar qualquer tipo de conflito com o pai, com uma criança. Aqui em Florianópolis, a gente teve a questão de o prefeito já estar exigindo a utilização de máscaras já há algum tempo. Então, no momento que iniciou o shopping, nesses 3 dias de operação, a gente basicamente não teve nenhum problema com falta de utilização de máscaras ou qualquer tipo de afins semelhantes. Aqui em Chapecó, a gente já viu uma grande adesão ao uso da máscara, mesmo antes do decreto estadual, né, pedindo aí que todos utilizassem máscaras ao adentrar em estabelecimentos comerciais. Aqui em Chapecó também foi bem tranquilo, para não dizer que é 100%, eu tive só um cliente que era de fora, né? Eu acho que estava desavisado, era de fora do estado, que não tinha máscara, enfim, que a gente acabou concedendo para ele. Mas senão a população aqui de Chapecó e região já é bem consciente com relação a isso. Eu acho que também todos estão preocupados, né, em realmente atender aí todas as medidas de prevenção, né? Então aqui também foi bem tranquilo. Legal. Um pequeno complemento a essa pergunta, vou pedir 30 segundinhos, 1 minutinho de cada. Um adendo até que o Gustavo Salvainini que mandou aqui.
E com relação à medição de temperatura, tem algum tipo de iniciativa? Foi obrigatório algum tipo de iniciativa nesse sentido ou não? A gente aqui em Florianópolis, antes da abertura do shopping, tem feito a medição de todos os colaboradores, fornecedores e funcionários que acessam ao shopping. Depois da abertura, a gente tem uma pessoa na portaria que de forma voluntária oferece para os clientes essa oferição, e em alguns momentos do dia ela passa de loja em loja, fazendo a aferição de temperatura de todos os colaboradores que estão dentro das operações. Então, a gente teve 2 ou 3 casos que ultrapassaram a exigência, a temperatura mínima, todos eles na portaria, então a gente pediu para que não entrasse, comunicou os próprios proprietários ou gerentes da loja, mas foram todos os casos super tranquilos. Aqui em Chapecó, a gente está também fazendo de forma voluntária a aferição da temperatura, né? Também, né, na condição, a gente oferece para o cliente, naturalmente, se o cliente também não quiser fazer a aferição, mas todo mundo tem aderido e elogiado a iniciativa, realmente, de a gente buscar ter um filtro maior aí no público que acessa o shopping. Até o momento, a gente não teve nenhuma ocorrência, né, de pessoa que a temperatura tenha excedido os 37,5, mas a iniciativa aqui do shopping tem sido vista com bons olhos. Aqui em Jaraguá, por enquanto, não. A gente não tá fazendo a aferição, mas pode ser que mais à frente um pouco a gente faça, mas nesse momento a gente optou por não fazer. Até retomando, Reinaldo, aqui em Florianópolis tem um decreto municipal que a partir do dia 29 passa a ser obrigatório. Então, a gente está, inclusive, fazendo algumas adaptações para iniciar 2 dias antes, porque a maior dificuldade, obviamente, é quem acessa pelo estacionamento. Quem conhece o shopping, ele é vertical, então o acesso aos estacionamentos são nos andares acima. Então, a nossa maior dificuldade hoje é essa, mas a gente está avaliando já um mecanismo para conseguir fazer. E aqui em Lages isso acontece de forma voluntária, né? Mas pelo fato de ser hoje o primeiro dia de abertura, né, a gente não viu uma adesão muito grande, mas para todo cliente, todo visitante que tiver interesse, né, nós temos isso à disposição. Aqui, em linha com o que o Luiz falou um pouquinho, a gente faz a aferição de temperatura de 100% dos colaboradores, lojistas, funcionários de lojas, no acesso prévio, né, que acontece antes da abertura efetivamente do shopping. De forma voluntária, temos o nosso concierge também devidamente equipado aí para os clientes que sentirem necessidade. Aqui não existe uma regulamentação ou obrigatoriedade para isso no município de Joinville. Legal. Campanha do Dia das Mães. A gente que trabalha com shopping tem toda uma programação anual, então a gente já sabe o que vai fazer no começo do ano, aliás, em outubro, geralmente já sabe o que vai fazer no Dia das Mães, namorados, pais e blá, 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 blá. Qual que era a programação? Pode ser uma resposta até um pouco mais curta, um pouco mais rápida. Qual que era a programação e qual que vai ser a programação agora pós-pandemia? Vocês estão voltando aí antes de todo mundo, né? Como é que está essa programação? Como é que estava e está essa programação agora, por favor? Tatiana, Simone, deixa eu falar pela sequência aqui. Tá, beleza. Naturalmente, em Mães, a gente, além de outras ações, mas principalmente a gente sempre faz uma campanha promocional, né? Naturalmente que agora, devido ao momento, né, que você tem que tomar muito cuidado em tudo que você for fazer para não ter justamente aglomerações, a gente está pensando em alternativas, né? E realmente essa data comemorativa que é muito significativa, né? Tanto para o varejo quanto para o shopping, nós estamos pensando em alternativas ainda para não passar em branco essa data e realmente fazer algo que seja significativo para o cliente, mas que realmente a gente não peque em alguma questão de segurança nesse momento. Legal, Luiz? A gente está indo nessa mesma linha também. A gente tinha uma campanha engatilhada bacana, forte, de forma... Obviamente, a gente parou de andar com ela em virtude de tudo que aconteceu. Hoje a gente está pensando em algo um pouco mais tímido, até principalmente para evitar qualquer tipo de complicação com relação à segurança de cliente, de lojista, mas ao mesmo tempo em parceria com os lojistas para entender qual seria a melhor métrica
para a gente poder seguir para frente. Aqui no nosso grupo, Reinaldo, a gente já tem uma campanha toda pronta, né? E aí a gente espera desdobrar isso nos próximos dias. A gente já tinha isso pronto, inclusive. Mas sempre, a fala da Tatiana é bem legal. O mote agora é segurança, né? Preservar a segurança e a saúde dos nossos clientes. Então, mesmo com essa campanha toda pronta, a gente vai ter que repensar a ativação dela. Não tem como ser como era antes, porque ela estava pronta antes. Então, as coisas mudam, né? Devido a essa pandemia. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vai atuar. Aqui no Lages Garden Shopping, a exemplo, né, de Jaraguá, já que eu e o Marcos estamos na mesma companhia, né? Essa campanha já tinha sido criada, né? Então a gente já passa a retomá-la agora, né? Tendo sempre em mente, óbvio, a segurança dos colaboradores, segurança do lojista, segurança dos nossos visitantes, mas a gente acredita sim que esse Dia das Mães vai ser uma retomada muito importante, né? Pelo visto, né, que tivemos esse período de fechamento e por se tratar de uma das principais datas do varejo nacional, né? Então o Dia das Mães é uma grande oportunidade para que a gente consiga ter uma retomada econômica, claro, com toda a segurança necessária, mas para que esses lojistas tenham um fôlego maior para enfrentar o restante de 2020. Rafa? Não, em linha com os demais, a gente também tinha campanhas prontas, promoções engatilhadas, absolutamente desenvolvidas, e essa foi uma decisão que a gente já tomou lá no começo, né? Então a gente não vai entrar com uma ação promocional efetiva. Eu acho que o momento não pede isso, né? Essa é a nossa visão. Enfim, acho que o grande presente é a gente estar aberto, a gente estar funcionando, possibilitar. Acabamos de passar por uma Páscoa com todos os shoppings fechados, tendo que se reinventar no momento de shopping fora de operação, montamos drive-thru, montamos tudo isso, e a gente vem trabalhando muito forte com o lojista. Então, a gente entende que para o lojista, para nós e para o cliente como um todo, estar aberto neste momento e possibilitar que os clientes estejam nos shoppings, visitando, fazendo, homenageando suas mães, suas avós, suas esposas, que são mães, acho que vai ser um grande momento. Então, a nossa interpretação do decreto também, que fala em evitar shows, eventos ou qualquer tipo de ação que estimule esse tipo de situação, é de não fazer. Então, obviamente, não vamos deixar a data passar em branco, sem sombra de dúvidas, mas ao contrário do que a gente sempre fez ao longo de todos os anos, com toda certeza vai ser um Dia das Mães diferente. Perfeito. Eu vou propor um bate-bola rapidinho aqui, fazer algumas perguntas. Eu pedi para que vocês respondam, porque a gente está estourado. Na verdade, a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Mas algumas pessoas, o Rafael vai ter que viajar daqui a pouquinho. Algum problema que vocês não imaginavam que tiveram quando teve esse processo de reinauguração que vocês tiveram? Por favor. Tem algum que queira elencar? Eu posso começar falando aqui. Eu acho que houveram detalhes, alguns detalhes que não estavam explícitos em decreto, não estavam explícitos, e nas primeiras visitas de ficar foram, tem que haver a fixação do decreto em cada um dos acessos do shopping. Isso não está explícito no decreto, né? Entendeu o que a gente precisava. Então, alguns detalhes, como hoje a gente estava brincando, algumas coisas surgiram no meio do caminho, algumas incógnitas, e a gente falou, poxa, como a gente vai atuar? Foi o caso que a gente estava falando antes de abrir para todo mundo essa live. Quiosque de sorvete. Como a pessoa come um sorvete e depois sai tomando sorvete sem máscara. Então, todas essas surpresas, pequenas surpresas, eu diria que foram mais detalhes. Operacionalmente, a gente estava absolutamente preparado a tudo isso, com demarcação de piso, com álcool gel, com a equipe. Toda a equipe administrativa também foi lá para a ponta para receber e para acompanhar o cliente, cuidar de cada um dos detalhes. Eu acho que o que fugiu foram algumas coisas muito pontuais, assim, mas que foram rapidamente supridas tão logo a gente identificou essa necessidade. Olha, Reinaldo, aqui a gente foi tão cuidadoso com tudo, e como o Rafael falou, tem pequenos detalhes. Eu ainda não tive nenhum problema, até porque meu shopping voltou a funcionar hoje. Acredito que
possa vir a acontecer, né, nos próximos dias. Mas até o momento não teve nenhum problema, não, justamente por conta desses cuidados que a gente está tendo. A gente está, como diz no futebol, a gente está com o decreto debaixo do braço. Então, não tem muito o que fazer, diferente do que está escrito ali, não tem escolha. Complementando a fala do Marcos ali, né? Somos da mesma companhia. Uma das opções do Grupo Tempo de postergar essa abertura em 2 dias foi justamente em virtude disso, né? De analisar todos os micro detalhes para que todas as surpresas, né, fossem minimizadas. Então, aqui em Lages, nós também, até o momento, não tivemos nenhuma surpresa negativa, né? Está ocorrendo tudo bem, né? Com total segurança e total controle do ambiente. Legal, se me permite complementar a minha, alguns shoppings seguraram 2 dias, o Luiz reabriu na quarta-feira, a Tatiana, não sei se ela abriu já na quarta-feira também, quando foi a liberação. Para a gente garantir e anteceder a abertura na data em que foi liberada, a Almeida Júnior instituiu um comitê de crise desde antes do efetivo fechamento de tudo isso. A gente estava com todo o corpo diretivo, todo o corpo de superintendentes, demais gerentes. Foi um feriado de Tiradentes absolutamente atípico. Por quê? Porque esses comitês são instituídos com pessoas do jurídico, com toda a diretoria da companhia, a fim de que a gente pudesse efetivamente ter a interpretação do decreto e implementá-lo em tempo recorde. Então, as coisas que acabaram ficando para trás são as coisas que não estavam no decreto. O decreto não disse que ele tinha que estar fixado na porta. Então, vem sendo uma curva de aprendizado. E como nós temos 6 shoppings no estado, as experiências de cada um dos nossos shoppings têm sido trocadas, né? Então, a gente tem os grupos dos superintendentes, temos o comitê de crise instaurado, e a gente entende que é muito importante essa comunicação fluida, muito fluida, acontecendo de forma ágil e rápida, para que a gente se antecipe a eventuais problemas ou situações pontuais identificadas em qualquer uma das unidades. Eu acho que o que o Rafa falou e os outros, eu acho que é importante realmente a gente estar o mais preparado possível e para uma abertura no dia seguinte. Eu acho que o pessoal de Santa Catarina sabe, tudo aconteceu realmente de um dia para o outro. Faltou, em alguns casos, tempo para exercer tudo, mas eu acho que o mais importante, eu acho que praticamente todo mundo, a gente já tinha um protocolo desenhado antes, isso facilitou muito, porque a partir do momento que já tinha isso desenhado, a partir do momento da liberação, a gente só executa o que a gente já planejou. Então, claro que foi um feriado totalmente atípico, a gente discutindo também com a administradora, com empreendedores, o que seria feito e se realmente colocaria tudo 100% em prática. Então, a gente priorizou, obviamente, o que o decreto dizia, o que a portaria exigia, e foi ao longo do tempo, ontem e hoje, que já era o 3º dia de abertura, adaptando cada um dos pontos e realmente fazendo esse plus a mais. Perfeito, Luiz. Complemento, só fazendo o adendo, porque a gente está vivendo Santa Catarina, todos os shoppings estão aqui assistindo na TV, é o mesmo governador para todo mundo, mas talvez a gente está com gente do país inteiro assistindo a gente, talvez ao contrário de outros estados, como São Paulo, onde o Dória, quando já jogou o fechamento para 30, 40 dias. Em Santa Catarina, isso se deu semanalmente. Então, a gente viveu uma angústia efetiva de toda semana. Será que a gente abre? Será que a gente não abre? Será que vai abrir? Será que não vai abrir? Obviamente, acompanhando tudo isso. E, para surpresa, uma surpresa positiva de todo mundo, na última semana havia um decreto que ia até 30 de abril para abertura, e o que, não sei qual era a opinião dos demais, mas a gente não tinha grande expectativa da revogação. Houve a revogação desse decreto e a abertura no 22, o que gerou também desse corre-corre. Só para contextualizar aqui, porque a gente está falando de Santa Catarina, para nós isso está muito evidente, mas para os colegas que estão em outros estados aí, talvez estejam passando por uma situação um pouco diferente nesse sentido. É isso mesmo. Obrigado, Rafa. Em Chapecó a gente inaugurou, né, voltou a atividade na quinta-feira, então a gente teve aí
A gente já vinha se adequando, né? Mesmo antes do fechamento dos shoppings, a gente já tinha medidas sendo adotadas, né? Elas naturalmente foram melhoradas, implementadas mais ações, mas realmente assim não tivemos surpresas aí na reabertura do shopping. Claro que às vezes um detalhe ou outro você ainda precisa ajustar, mas nada acho que seja significativo a segurança do cliente, realmente assim pequenos ajustes. Mas naturalmente que o que é muito importante, né, é você traçar, né, o plano de reabertura antes, né. A gente já vinha conversando isso há semanas, né, com a participação também do corporativo, da administradora, então também a gente que teve apoio do pessoal que veio também para auxiliar nessa reabertura, mas realmente assim ocorreu de forma tranquila, não tivemos aí situações significativas, foram pequenos ajustes mesmo. Deixa eu emendar duas perguntas agora uma na outra para a gente otimizar um pouco o tempo aqui. A gente está quase chegando perto do fim aqui. Bom, quem está assistindo aí, manda o convite, tá, para algum outro gestor de shopping, acho que pode fazer sentido para eles vão te agradecer aí. Eu vou deixar o link no chat aqui para onde está sendo transmitido aqui, então fica à vontade de divulgar aí para todo mundo que é do segmento de shopping. Eu acho que é um conteúdo extremamente rico e vai ajudar todo mundo. Duas perguntinhas juntas aí. Rotinas operacionais, o que mudou e o quão forte foi essa mudança? Acredito ter mudado muita coisa. E os custos condominiais, como é que foi? Porque está todo mundo tendo que reduzir custo em uma época que a gente vai ter que, eventualmente, gastar muito mais, né? Como é que está essa dinâmica nos shoppings de vocês, por favor? Posso começar? Por favor. Aqui em Chapecó, então, a gente sim teve um ajuste das despesas, né? Realmente, para enxugar naturalmente que existe um custo fixo que às vezes não consegue fugir, né? Mas houve um grande trabalho aqui justamente para ajudar o lojista nesse momento. Foi uma ótima negociação, os lojistas ficaram tranquilos, né? E a gente deu uma condição aí que foi além do mês de março, então acho que isso deu uma boa tranquilidade para o nosso lojista. Naturalmente que esse vai ser situação que tu vai ter que ajustar mês a mês, né? Conforme vá tendo essa retomada do shopping. Acho que quando a gente fala ali da questão operacional, a gente teve também um incremento muito grande nessas questões de protocolo de limpeza. Eu acho que toda a área operacional ela se envolveu nitidamente nisso. Isso acaba gerando inconscientemente um custo muito maior para dentro do condomínio. E o trabalho que foi feito durante o período fechado, que foi mais ou menos 35 dias, para reduzir custo e renegociar com o fornecedor, renegociar com a empresa de energia, todo tipo de renegociação que a gente teve, redução, acho que esse foi o fator principal para que agora a gente pudesse ter talvez um fôlego um pouco maior para poder executar tudo isso com mais propriedade. Eu acho que a palavra-chave aí é otimização e renegociação. Não tem como a gente fazer mágica, porque os custos estão aí. Obviamente que com o fechamento do shopping, os encargos comuns vão diminuir naturalmente, né? Porque você vai deixar de ter alguns serviços, né? Ar-condicionado, enfim, energia, isso já vai diminuir naturalmente. E aí o segredo, se é que é o segredo, como diz o Rafael, a pergunta de $1 milhão, né? Renegociar e otimizar, renegociar e otimizar. Só assim que a gente vai conseguir, de fato, reduzir esses custos para os lojistas, né? E o pessoal de operações trabalhou com muito afinco, né, nessa questão da higienização, né, asepsia de todo o ambiente, o que obviamente acabou, né, elevando um pouco os custos, né, para manter o nosso ambiente aqui saudável. No entanto, como o próprio Marcos falou, né, os encargos comuns acabaram sendo reduzidos e a gente conseguiu manter uma condição especial para o nosso lojista. Obviamente que a gente vem negociando, né, paulatinamente com cada um deles, mas tentando levar em consideração todo esse momento de pandemia, né, que é um momento de dificuldade, tanto para as companhias de shopping center quanto para os lojistas, e sempre mantendo um bom senso, né, um diálogo entre as pessoas, o que está dando muito certo aqui em Lages.
Em linha com isso, a Almeida Júnior, ela adotou uma política única definida para todas as unidades, já refletindo, né, o fechamento se deu em 17 de abril, já refletindo para todos os lojistas no vencimento 8 do 4, uma série de benefícios, bem como a isenção, a suspensão do pagamento de aluguel dos dias de shopping fechado, mais reflexo de redução em economia e reflexo de redução também no fundo de promoção. A questão de eficiência, a gente vem falando muito isso, e a gente tem muito forte na companhia o negócio de, independente, vamos olhar o lado positivo das coisas, vamos tirar aprendizado, vamos tirar o máximo que a gente puder, independente do cenário de crise. E aí eu acho que esse cenário fez a gente voltar para olhar na vírgula, olhar no detalhe, cada contrato de prestador de serviço, cada prestação de serviço, o headcount de cada uma das áreas, de cada um dos quadros, seja isso na nossa holding, no nosso escritório central, que também fica aqui em Santa Catarina, seja em cada uma das unidades, e eu acho que está saindo muita coisa boa dessa revisita. Tá? Eu acho que a gente está conseguindo ir a fundo, gastar tempo buscando cada vez mais eficiência. Obviamente que essa entrega vai se dar para o lojista no decorrer. A gente estava com o shopping, a gente usa muito a analogia aqui, a gente estava com o carro andando a 130 km por hora. De repente, botaram uma parede no meio. A gente não consegue, a primeira pisada de freio que a gente dá, a gente não consegue trazer o carro de 130 km por hora para uma lombada eletrônica de 40. Mas sim, a gente consegue perceber que, voltamos para um cenário, e obviamente que a gente seguiu todo o mês de abril e seguiremos aqui para frente também, buscando ser cada vez mais eficientes para que essa entrega se reflita para o lojista no final do dia. Rafael, eu só completo um pouquinho essa analogia sua. Você tem que frear rapidão, muito rápido por conta dessa lombada eletrônica, só que tem uma carreta buzinando atrás, viu? Acho que é mais ou menos assim que está. Mas eu acho esse cenário que vem, mas eu acho que é natural, e por isso que eu falo, acho que para completar, não tinha olhado para esse cenário, chama-se o quê? Estar atento a tudo. Então, a gente considera que da mesma forma que a gente está atento, entendo tudo isso, o caminhão que está atrás, ele tem que estar vendo que a minha luz de freio está acendendo e ele tem que vir tomando as medidas junto para que nós dois passemos com segurança, com tranquilidade, os desafios lá da frente. Perfeito. Uma última, bom, na verdade tem um monte de perguntas aqui. Algumas perguntas eu não estou fazendo para o pessoal, tá? Para quem está assistindo por aí, porque diz respeito mais à questão de negociação de cada shopping. Eu estou me atendo aqui mais às perguntas mais de cunho operacional que estão relacionadas diretamente à Covid-19, tá? Com relação à política de distanciamento, o shopping chegou a fazer algum tipo de demarcação? Foi necessário isso? Não foi necessário? Como é que está isso? Eu acho que principalmente em fila de banco ali dos caixas eletrônicos, né? Eu acho que deve ter alguma coisa. Não sei se na portaria, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, por favor. A gente aqui, a gente adotou uma situação que a gente falou, vamos pecar pelo excesso, mas não vamos pecar pela falta. Tá? Esse foi o recado para todas as nossas unidades, para todos os nossos shoppings. Então, a gente fez a instalação nas estações eletrônicas de pagamento, nas EAPCs, em caixas eletrônicos, em bancos, praça de alimentação, quiosques, enfim. Quando a gente veio para o shopping, a gente falou, poxa, eu acho que isso reforça muito a questão de conscientização, porque quando o cliente está caminhando pelo shopping e está caminhando, está sendo impactado pelos adesivos, pelas sinalizações de piso, falando, ei, mantenha o distanciamento, ei, distanciamento, na fila da praça de alimentação, distanciamento, eu acho que isso auxilia muito na educação, no reforço da importância de cada um fazer a sua parte. Aqui nós já estamos trabalhando com o nosso comitê de crise também. Então, a gente demarcou todos os pontos do shopping center, né, como caixas eletrônicos, praça de alimentação, quiosques, inclusive escadas rolantes, né, para evitar essa aglomeração, né, para a gente conseguir manter os nossos visitantes lojistas salvos aí, né, e saudáveis. Então, foi feito todo um trabalho de identidade visual, né, para prevenir essa questão do Covid-19. A gente aqui seguiu a mesma linha também, tem comunicação por todos os espaços que podem gerar qualquer tipo de fila. A gente fez comunicação nas escadas rolantes, solicitando que
seja concedido espaço mínimo entre os degraus. O que a gente fez também foi, nos próprios corredores e displays de mall, a gente colocou uma série de comunicação relembrando sobre o distanciamento entre as pessoas e outros pontos também de prevenção. Então, isso o tempo todo, como o Rafael falou, o tempo todo o cliente está sentindo isso e olhando para todos os lados e acaba se conscientizando de força maior. Padrão nos shoppings da Tenco, o Reinaldo, o Guilherme já falou aí, a gente fazer essas sinalizações nas áreas comuns, né? Então, a gente faz nas áreas comuns do shopping e também na área externa. Para, caso haja algum tipo de fila, alguma coisa, já está demarcado. A gente quer pecar por excesso, né? E aí o legal é que os lojistas também estão sendo bem parceiros e eles estão fazendo também internamente nas lojas. Então, hoje eu tive numa loja que o próprio lojista ele colocou aquela faixa zebrada na metade da entrada da loja dele para forçar com que todos os clientes passassem ao lado do álcool gel que ele já tinha disponibilizado ali. Então, essa questão da parceria com o lojista também é muito importante, tá? Complementando a fala do Marcos, né, o Grupo Tenco tem toda essa preocupação, então além da demarcação, né, no piso, tem toda uma identidade visual, né, de diretrizes de segurança a serem seguidas, que foi disponibilizado por todo o mall, por todos os lojistas. Então a Tenco tem essa preocupação com todos os shopping centers da rede. Hoje, né, foram abertos Jaraguá do Sul e Lages, e na sequência os outros shoppings abrirão, né, no mesmo patamar, né, que Lages e Jaraguá iniciaram suas atividades hoje. Mas e para os colegas é legal falar que a questão, a gente também, nos telões de LED da praça, nas TVs distribuídas pelo molde, tudo isso, foi uma obrigatoriedade do decreto, os shoppings de Santa Catarina realizarem a campanha de educação do cliente. Né? Aqui, além das comunicações, vamos chamar de convencionais, em mega banners, em painéis digitais e tudo isso, a gente também tem, com uma frequência já estabelecida, recomendações pelo sistema de áudio. Então, a cada 1 hora no sistema de música vem um agradecimento pela presença do cliente, falando um pouquinho da nossa alegria de ter com ele e reforçando os pontos de higienização, de lavagem das mãos, uso frequente do álcool gel, uso de máscaras durante todo o período de permanência no shopping, bem como respeito ao distanciamento social. Em Chapecó, além, né, todas as medidas, né, de marcação no piso e tudo mais, houve uma grande adesão também dos lojistas, né, mas também complementando, além de escada rolante, a gente aqui, através de comunicação, né, externa, a gente está orientando o cliente, né, que na medida do possível, quando ele for estacionar o seu carro, que ele utilize vagas intercaladas, né, mais algumas ações, por exemplo, no sanitário masculino, a gente não interditou, mas colocou uma comunicação para também, por exemplo, dar mictórios intercalados, né? Assim, é tudo que está sendo possível comunicar e buscar o distanciamento, a gente está fazendo nesse momento, né? Às vezes são detalhes que vão aparecendo ao longo, no decorrer, né, da operação, que tu vai pensando, isso aqui talvez é interessante eu comunicar, estabelecer o distanciamento. Então, acho que tudo que for possível e foi adotado aqui em Chapecó. Naturalmente, assim, são pequenos detalhes, né, que vão fazendo a diferença e o cliente vai notando que realmente a gente está preocupado, né, ele manter o distanciamento, ele fazer o uso do álcool em gel, né, da mesma forma também comunicação interna no shopping, no sistema de som também, ou seja, na comunicação visual e tudo mais. Então, estamos, além da demarcação, né, de distanciamento em piso, a gente adotou essas outras medidas aqui. Perfeito. Um recado que vocês dariam para aquele shopping que ainda está nessa indecisão toda, para de repente conversar ali com os órgãos públicos, Ministério Público, alguma coisa? Eu sei que aí em Santa Catarina meio que a coisa veio lá do governo do estado, né? Então não sei se teve uma interferência muito forte de cada shopping, mas teve que ter esse relacionamento, essa proximidade muito forte, como vocês já adiantaram, com os órgãos municipais. Que dica vocês dariam para quem está assistindo a gente em uma região que não tem previsão de voltar, para de repente tentar se aproximar, seja do Ministério Público, seja da Prefeitura, enfim, para tentar
agilizar esse processo de abertura, de acordo com a experiência de vocês aí? Como eu falei anteriormente, Reinaldo, é muito importante que todos se aproximem do poder público, porque eles que vão regular o decreto. Isso é ponto pacífico. Então, Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Prefeitura, não tem escolha. Independente se o decreto ele é para agora ou para daqui a 30 dias, você precisa entender como esses órgãos estão enxergando o shopping e a própria retomada. Porque você pode acontecer deles não serem muito a favor. E aí você vai se antecipar, mostrando para eles que o shopping center está preparado. Então, eu escutei, por exemplo, do comandante da Polícia Militar de Jaraguá do Sul, que ele era totalmente a favor que o shopping voltasse, porque ele é um ambiente mais fácil de controlar do que um comércio de rua, por exemplo. Mas isso aconteceu devido à aproximação que a gente tem, devido ao relacionamento que a gente construiu com todos esses órgãos. Aliás, o Grupo Tempo, o DNA dele, ele respeita muito a regionalidade. Então, já está no nosso DNA a gente entender como as cidades se comportam, porque, como eu falei, a gente precisa respeitar a regionalidade e se inserir na cidade como se fosse da própria comunidade. Tá? Então, isso já está no nosso DNA, essa questão, e sugiro que todos que estiverem aí escutando se aproximem, porque eles que vão regular a fiscalização do shopping de vocês. Mas eu acho que dentro do que o Reinaldo perguntou também, o mais eficiente, porque as interpretações de prefeituras, estar junto né, do poder público, isso eu acho que é até habitual, eu falo, independente do momento do ano, de Covid ou não, a Almeida Júnior sempre zelou por uma relação super próxima, exemplar, de parceria com todas as esferas do poder. Mas eu acho que aqui a ideia é dar uma dica para quem está fora, né, para os outros estados que ainda abriram, não reabriram, que é o quê? Todos somos shopping centers. Nossas características são muito parecidas. Um shopping é mais vertical, um shopping é mais horizontal, enfim, mas eu acho assim, não tem muito que reinventar a roda, independente se o governador do estado A, B ou C ainda não estabeleceu um decreto, ou a vigilância sanitária A, B ou C não fez, não tem muito que reinventar a roda nesse sentido. Então, eu acho que seguir acompanhando os estados, os municípios que já abriram, as medidas adotadas, algumas delas a gente pôde compartilhar aqui, é isso. Acho que não vão ter grandes surpresas. Por exemplo, acho que tem coisas legais a compartilhar. Quando a gente falou, poxa, vamos ter que fazer isolamento de mesas da praça de alimentação, vamos ter que fazer esse afastamento, a gente falou, poxa, mas como a gente vai fazer disso uma situação legal? A Almeida Júnior, em todos os seus shoppings, dentro do distanciamento necessário, intercalando as mesas da praça de alimentação, todas as mesas receberam vasos, receberam flores, receberam mensagens positivas do cliente do porquê que aquela mesa está sem cadeira ou ela está interditada, fora de uso. Mas a gente se preocupou também com o ambiente. Né? Eu acho que toda essa atmosfera passa. Então, quando você entra na nossa praça de alimentação, é um jardim botânico, cheio de flores, cheio de vasos, cheio de tudo isso. Para quê? Para adotar as medidas, mas fazer com que elas sejam recebidas pelo cliente de uma forma positiva, uma forma bonita, né? E a gente consiga deixar o ambiente absolutamente equilibrado, esteticamente e garantindo toda a segurança. Enquanto representante da Tenco, na função de gerente de vendas e marketing aqui no Lais Garden Shopping, né, nós temos uma dica que eu posso dar para quem irá abrir os seus shopping centers em breve, é ter esse contato super próximo, né, com as entidades, seja a Câmara do Dirigentes Lojistas, seja as associações empresariais, os próprios sindicatos, entender, né, na íntegra e no detalhe todos os documentos oficiais, seja do município, seja do governo do estado,
fazer um benchmark, uma troca de informações. Eu me coloco à disposição de todos os senhores também para fazer um bate-papo sobre lições aprendidas, fazer um benchmark com outros parceiros. E como o Marco mesmo falou, a Tenco já tem essa premissa há muito tempo de entender a regionalidade e ter um contato muito próximo com as entidades. Eu acredito que nesse momento de pandemia, nesse momento de insegurança, não só de saúde, mas uma insegurança jurídica, uma segurança econômica, é muito importante essa aproximação com outros players, outros parceiros, outros shopping centers, polícia militar, polícia civil, prefeituras, sindicatos, outros superintendentes, né? O que tiveram de acertos, o que tiveram de erros. Eu acho que todas essas dicas têm essa visão 360 graus, né? Isso é de suma importância, né? Uma dica, no meu ver, valiosa aí para quem estará com seus shopping centers abertos em breve. E assim, ó, Reinaldo, só complementando uma fala do Guilherme aí, que eu terminei não falando, os empresários de Santa Catarina, eles são muito bem organizados, eles são muito unidos. E a própria FEComércio, a própria CIGES, enfim, todas essas entidades de classe aí, eles se organizaram e foram até o governador, para que ele entendesse a questão da necessidade do afrouxamento do confinamento, agora me faltou, enfim, do lockdown. E isso surtiu efeito. Isso surtiu muito efeito. Porque logo após essa conversa que eles tiveram, eles ficaram, se eu não me engano, uma semana em Florianópolis, tratando isso com o governador. Logo após, houve o relaxamento da quarentena para a casa de material de construção e afins. Depois, eles liberaram o comércio de rua. Então, isso também é importante, provocar essas entidades de classe para que eles também atuem como defensores dos shoppings. Perfeito. Luiz? Não, eu acho que o que o Marcos falou, ele falou no começo também um ponto importante, é realmente mostrar o quanto o shopping é um ambiente controlado. Eu acho que esse é o principal ponto, porque às vezes, em muitos casos, não se enxerga isso, e o ambiente do shopping, talvez ele é um dos mais bem controlados dentre todas as possibilidades de comércio de rua, shopping. Eu acho que esse é um dos principais pontos de a gente poder expor o quanto mais essa tendência. Acho que além da proximidade, né, que a gente tem que ter com esses órgãos públicos, eu acho que assim é realmente se preparar com antecedência, né? Com a reabertura dos shoppings, naturalmente, os demais já podem ter acesso a, por exemplo, a quais itens que podem ser exigidos e se preparando para isso, né? Por mais que a gente já tinha uma ideia do que seria solicitado, mas eventualmente sempre vai ter alguma coisa diferente, vai ter situações diferentes a depender de cada estado. Mas acho que assim, o básico já está estabelecido, né? Então, os shoppings que estão aí com datas previstas para voltar, eles com essa retomada de alguns shoppings já começa a ter uma facilidade um pouquinho maior, né? Então, às vezes consultar, tentar entrar em contato com algum shopping que tenha voltado, tentar entender como é que talvez qual a melhor maneira de tratar certas situações, né? Então, assim, aprendizado grande para tudo, né? São situações novas que a gente está tendo aí que se adequar e ir aprendendo também, né, nesse momento. Perfeito. Eu vou fazer um pedido para todo mundo que está assistindo aqui agora. Eu sei que muita gente está fazendo resuminho aí, anotando o que cada um está anotando de legal. Manda para a gente vai juntar todos esses comentários, a gente vai disponibilizar um e-book para quem quiser. Eu vou pedir para que vocês mandem, a gente vai depois dar os devidos créditos aí. A gente já está chegando em mais de quase 2 horas de bate-papo aqui. Eu peço até desculpas aí por todo mundo. Teve a questão do pronunciamento que atrasou um pouquinho a retomada, problemas técnicos aqui, enfim. Eu vi uma pergunta aqui da Luciana Carvalho, que eu achei muito bacana, muito legal. Eu vou passar essa pergunta para vocês e depois eu vou entrar numa live lá no perfil do Instagram da Universidade do Logista, tá? Para continuar o bate-papo. Alguns superintendentes, eventualmente, que podem entrar lá para continuar aí tirando algumas dúvidas, enfim, algumas dúvidas mais específicas. O que deixaram de fazer na retomada que fez falta ou que de repente teve alguma surpresa que aconteceu, enfim. Queria que vocês comentassem, por favor. Aliás, deixa eu ler aqui o que deixaram de fazer na retomada que fez falta ou de repente foi uma surpresa, tá? Acabei misturando 2 perguntas aqui.
Olha, Reinaldo, acho que aqui no nosso caso, em Chapecó, a gente já estava bem ajustado assim para voltar à operação. Isso já é natural do shopping center, né? Quando você vai fazer alguma ação, tomar alguma medida, tu já pensa em tudo que pode dar errado, né? De certa forma, assim, para você estar alinhado e você, se porventura tiver alguma surpresa, né, tomar a ação mais rapidamente. Realmente, assim, aqui a gente não teve nenhuma surpresa, a gente já estava ajustado aí para imprevistos também, se houvessem, né? Realmente, assim, não tenho nada a pontuar nesse quesito. Aqui, Reinaldo, a Tenco, ela está com uma diretriz muito clara. O que a gente quer? A gente quer menos coisas no mall. Então, a gente tirou, por exemplo, aqueles sofás onde as pessoas podiam compartilhar, plantas, qualquer coisa que pudesse gerar algum contato com o cliente e que isso fosse fixo. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que entender aqui, nós 5 aqui, mais os outros shoppings que abriram aqui em Santa Catarina, que a gente tem uma puta de uma responsabilidade. Porque tudo viraliza. Tudo é 1 minuto. Acontece uma coisa outra hoje e amanhã isso já está no Brasil inteiro. E ainda tem mais de 500 shoppings para abrir. Então a gente está sendo meio que... Estamos puxando a fila, né? E a gente precisa fazer muito bem feito. Então, respondendo a sua pergunta, eu não senti falta de fazer nada, justamente pelo fato que a gente estava checando e seguindo o protocolo o tempo inteiro. A nossa responsabilidade, gente, é muito grande para que o nosso setor retome com a velocidade necessária e para que nossos lojistas possam voltar aos 130 km por hora lá que o Rafael falou, o quanto antes. O comitê de crise da Tenco, né, foi muito minucioso em todas as questões, né, de afastamento das mesas, redução de superfícies, justamente para evitar, né, uma maior contaminação. Então, a Tenco como toda está muito atenta, né, a todos esses detalhes e é importantíssimo a gente seguir todos esses protocolos e ir além, né, para que a gente evite essa contaminação generalizada. Então, é um compromisso que a gente tem com a sociedade, né, de manter esse nosso ambiente cada vez mais seguro e saudável para toda a população. Então, assim, em termos de surpresa, ainda é cedo, né? Abrimos hoje, graças a Deus não houve nenhuma, né? Mas a gente está muito antenado, com uma visão 360 graus, né, trabalhando no detalhe, né, para que não escape nada, né, e que a gente consiga, né, passar a maior segurança possível para lojistas, colaboradores e a sociedade como um todo. Acho que com relação se teve alguma surpresa, alguma coisa, com relação ao protocolo foi tudo muito tranquilo, acho que pelo planejamento prévio, mas o que a gente sentiu mais, e talvez em virtude da agilidade das datas, de ter avisado um dia antes, ter o protocolo um dia antes, talvez a comunicação com o lojista, a comunicação com o cliente, talvez ela pudesse ter sido um pouco melhor. No nosso caso, que a gente abriu basicamente no primeiro dia de possibilidade, é muito difícil. A gente não foi... a gente, inclusive, deixou facultativo esse início da abertura, porque a comunicação com o próprio lojista, nem todos conseguiram se preparar, nem todos tinham as mesmas informações que a gente tinha. Nenhum momento a gente podia explicitamente indicar que a gente iria abrir, porque a portaria não tinha sido publicada. Eu acho que o Rafael explicou já um pouco antes como é que funcionou aqui em Santa Catarina. Então, talvez essa dificuldade de se comunicar com o lojista, principalmente num ambiente onde ele é totalmente online, porque não tem mais o contato físico, isso foi uma dificuldade que a gente teve e ainda está tendo um pouco. E com o cliente também, até porque nem todos são a favor, ainda tem um número grande de clientes, de pessoas que é um pouco contra a reabertura do comércio, a reabertura de shopping. Então, qualquer publicação, qualquer postagem, isso em alguns momentos ela geriu negativamente para dentro do shopping. Então, hoje a gente fez a primeira postagem de um vídeo institucional, mas no primeiro momento que a gente disse que abria, a gente teve uma repercussão um pouco negativa. Então, a gente deu esse tempo para as coisas acontecerem. Isso talvez fosse o que eu indicaria, talvez, para o maior fator de preocupação. Rafa? Enfim, acho que a gente falou até já nessa live das surpresas, detalhes. Eu acho que a preparação se deu desde o dia do fechamento, né?
Então, o protocolo interno, as novidades, é o que eu falei. Eu acho que surpresa foram detalhes que não estavam explícitos no protocolo, no decreto do governo. Tem que estar fixado aqui, mas detalhes que foram rapidamente corrigidos. Eu queria destacar para os colegas aí o produto que a gente importou e trouxe, né? Vi que alguns shoppings fizeram remoção de algumas áreas. A gente aplicou em 100% das áreas de toque do shopping, 100% das áreas de toque. O SDST, um produto importado, que é utilizado em UTIs, em ambulâncias, na indústria alimentícia, nas áreas hermeticamente isoladas, que demandam de isolamento total. E é um produto de longa duração. E isso, a gente comunicou isso no shopping, temos QR Code, temos material web falando um pouquinho. É um produto que vem sendo utilizado em diversos países do mundo, Catar, Singapura, China, Estados Unidos, que é o espaço, que busca o quê? Minimizar ao máximo a esterilização, qualquer tipo de contato com o vírus. Por quê? Porque ele age esterilizando a superfície com alta duração, sem impactar operacionalmente na nossa limpeza habitual e em todos os protocolos adicionais que foram feitos. Então, hoje a gente fica muito feliz em dizer que 6 shoppings da Almeida Júnior, já bem antes da gente saber que poderia abrir no dia 22, tivemos esse adicional a todos os protocolos aí que aconteceram. Perfeito. Pessoal, quero demonstrar minha imensa gratidão em nome, eu acho, de todos os profissionais de shopping no Brasil. Vocês fizeram aqui hoje para a gente, não tem preço, foi inestimável o valor disso, desse bate-papo, de compartilhar essa troca aqui que foi extremamente válida. Então, quero agradecer Tatiana imensamente, Rafael, Luiz, Guilherme, Marcos, gratidão imensa. Quero estender o agradecimento também ao Silvio Ricardo, que é superintendente lá do GV Shopping. Ele ficou praticamente 1 hora no telefone, ele passou muitos detalhes lá do que aconteceu. Infelizmente, não deu tempo de trazer tudo para cá. E também do Michael, lá do Itajaí Shopping do Porto Belo. Michael Domingues, um grande parceiro, cliente, amigo aí. Vou passar para cada um de vocês palavrinhas finais. E acabando a live aqui, a gente vai lá para o Instagram. Alguns dos superintendentes vão conseguir entrar lá para a gente trocar uma ideia, tirar alguma outra dúvida que ficou para trás aí. E só para a gente não alongar muito aqui. Lembrando que na segunda-feira, às 5 horas da tarde, tem o próximo encontro, para a gente falar sobre inovação em shopping, claro, com essa pegada em cima de Covid-19. Tatiana, palavras finais, gratidão imensa mais uma vez, viu? Obrigada. Enquanto, falando um pouquinho mais da inauguração de Chapecó, acho que assim, todos os empreendimentos devem se preparar com antecedência para essa retomada, realmente para receber o cliente com todas as medidas preventivas. E digo sempre, acho que o nosso setor precisa ser exemplo, nós temos que ir além do que está sendo estabelecido para justamente a gente garantir a segurança do cliente e também garantir, a nossa região aqui ainda é privilegiada nos casos de Covid, mas também garantir que não tem como garantir, mas ajudar nessa questão de prevenção de novos casos, que naturalmente é incerto, esse período. A gente imagina sim que o shopping reabre e permaneça aberto, mas a gente sabe que existem avanços significativos de casos em algumas regiões, Então, acho que assim, o shopping precisa fazer diferente nesse momento. É hora da gente mostrar para órgãos, para todo o governo, que o shopping é preparado, que não há o porquê haver uma diferenciação em não deixar shopping abrir, deixar rua abrir, que a gente está muito mais preparado para receber esse cliente, para receber esse público, que muitos outros locais. Então, realmente, a gente tem que mostrar que a gente está preocupado e que a gente faz a diferença nessa hora. Rafa? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho, parabenizar Reinaldo e a Universidade do Logista pela iniciativa. Eu acho que toda a troca de informações que a gente tem, ela é saudável pela nossa indústria. Todos aqui, independente companhia que atuam, são absolutamente responsáveis pelo fortalecimento, pelo desenvolvimento, pelo crescimento da indústria de shopping centers no país. E, Reinaldo, você vem atuando muito forte nisso, unindo diferentes empresas, diferentes pessoas,
para discutir, para desenvolver isso. Então, acho que isso é louvável. Então, em nome da Almeida Júnior, em nome de todos os nossos shoppings, obrigado. Parabéns pela iniciativa. Agradecer a todos, me colocar à disposição, agradecer aos colegas que participaram aqui desse bate-papo. Seguimos à disposição para o que precisarem, quem quiser fazer um contato, enfim, para eventuais dúvidas. Acho que a gente conseguiu passar aqui por todos os pontos que são necessários para que essa reabertura se dê de forma saudável, sadia. Sim, a segurança está nos shopping centers. Já falamos várias vezes isso aqui, do ambiente controlado. Então, eu vou pedir até licença para vocês um pouquinho, eu vou ter que sair um pouquinho da live, desejo sorte lá na live do Instagram, mas obrigado a todos vocês aí e tenham fé, pensem positivo, olhem o copo meio cheio, em breve vai estar todo mundo aberto, todo mundo funcionando, e esse otimismo, a gente não pode deixar que o Covid ou que qualquer outra intempérie venha a tirar o brilho do nosso rosto. Vamos continuar juntos, fazendo as pessoas felizes, proporcionando experiências espetaculares, diferentes, porque é por isso que os shopping centers existem. Gratidão, Rafa. Obrigado. Atrapalhou um pouquinho sua viagem aí. Boa viagem, vai com Deus, tá? Obrigadão mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Um pouquinho antes aí. Luiz? Então, acho que primeiro te agradecer, Reinaldo, pelo convite, e acho que um recado rápido aí é que todos, se puderem, se preparem para abrir no dia seguinte, porque por mais prazeroso que seja essa reabertura, quando ela acontece de um dia para o outro, ela é extremamente trabalhosa, ela dedica muito tempo, realmente são muitos problemas. E, assim, se a gente pudesse preparar talvez para abrir no dia seguinte, o que tiver de comunicação básica já ter pronta, esse foi o nosso maior desafio. A gente conseguiu abrir na data que a gente queria, mas realmente o recado é para tentar deixar tudo mais preparado possível para que pudesse abrir no dia seguinte. Acho que é isso. Perfeito, excelente. Guilherme? Bem, primeiramente gostaria de te agradecer, Rinaldo, né, em nome do Grupo Tempo e do Lars Garden Shopping, agradecer à Universidade do Logista pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, e a nossa preocupação de todo o Grupo Tempo, né, é assegurar a saúde das pessoas em primeiro lugar, né, tanto de colaboradores, de lojistas, de visitantes. Né, eu me coloco à disposição de vocês também, né, para troca de informações, troca de ideias. Eu acho que é de extrema relevância, né, que o setor inteiro se una nesse momento para que possamos aprender juntos, né, e passar o recado de que os nossos shopping centers do Grupo Tempo, né, estão todos muito preocupados com higienização, né, com a erradicação do Covid-19, né, e seguindo os protocolos à risca, né, estamos prontos para recebê-los dentro dos nossos empreendimentos. Conte conosco. Gratidão imensa pelo seu tempo, por tudo aí. Guilherme, Luiz, acabei nem falando também. Marcos? Reinaldo, queria primeiramente agradecer pelo convite. Foi muito boa essa troca de experiência aqui. Agradecer a todo o time Tempo, ao nosso time Garden, porque foi muito importante no apoio a essa retomada. Tem muitos assistindo aí, eu tenho certeza. Então, eu queria deixar para vocês aí um grande abraço a todos, à distância, que é como a gente pode fazer hoje, né? Cara, assim, eu queria deixar de mensagem para todos vocês aí que estão nos assistindo, todos os superintendentes, que esse momento agora é se preocupar com a saúde do nosso cliente. Agora não é o momento de capitalizar, e sim de pensar na saúde. Eu acho que essa é a grande mensagem. Outro ponto, abracem o lojista de vocês. Eles estão precisando demais do apoio, eles precisam que vocês ajudem. Mesmo os shoppings que não abriram ainda, eles precisam da ajuda de vocês para passar por essa tormenta. E para finalizar, passando por essa tormenta, eu tenho certeza que o 2021 vai ser muito bom. Acredito bastante no início de uma retomada forte a partir do segundo semestre, mais especificamente a partir de setembro ali, que aí vem setembro, Dia das Crianças, Black Friday e o Natal. E com certeza o nosso setor vai retomar e vai ficar muito mais forte, podem ter certeza, muito mais forte do que antes
dessa crise toda. A gente vai passar por esse momento aí e a gente vai aprender muita coisa que a gente vai utilizar depois. Gratidão. Pessoal, eu acabo esse bate-papo aqui agora com uma dor no coração, dá vontade de ficar conversando aqui até meia-noite, né? Eu acho que quando a gente coloca gente bacana para falar do que ama fazer, eu acho que não tem essa... É difícil encerrar uma conversa dessa, mas por questão de limitação de horário, vamos encerrar aqui. Eu vou entrar lá rapidinho no Instagram, quem puder entrar vai ser muito bem-vindo. Eu acho que vai ter outro superintendente que vai conseguir dar uma passada rápida lá. Quem puder compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que sejam do setor, eles vão te agradecer. Se quiser tirar um print aí da tela, postar no Instagram depois, marcar no Facebook, enfim, vai ser muito bem-vindo também. Mais uma vez, gratidão para todo mundo. Estou agora, nesse exato momento, encerrando a transmissão aqui no YouTube. Já está encerrado lá. E agora eu vou encerrar aqui também. Mais uma vez, gratidão para todo mundo aí, agora já em off aqui. Gratidão para todo mundo que estava aqui no Zoom com a gente esse tempo todo. E 2 minutinhos a gente entra lá no Instagram da Universidade do Logista. Não, só te interrompendo, depois compartilha nossos contatos aí, se você puder, para a gente poder manter esse network aqui em Santa Catarina, que é bem legal. Perfeito. Se quiser já colocar no chat para quem estiver aqui, mas depois eu deixo lá no e-mail embaixo do vídeo para todo mundo. E obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Isso não tem preço, gente, de verdade. Legal. Nós agradecemos, Reinaldo. Valeu, gente. Muito obrigado aí, tá? Obrigado, pessoal. Obrigadão, Tchau, pessoal. tchau. Tudo de Beijo bom. e abraço. Estou indo lá para o Instagram agora. Tchau, tchau. Ok. Tchau, tchau.